say. Talk to myself for hours. Thinking you don't understand. Aê, pessoal, estamos começando mais um Papo Jaguara muito especial nesse mês das mulheres aí. E você, olha, vou te falar uma coisa, viu? Já tem 2 episódios aí no programa, sensacional. Então, esse bate-papo aqui também promete. Então, você também já, por favor, antes de qualquer coisa, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, compartilha, manda para todo mundo. E também no nosso Instagram, Papo Jaguara Oficial, que por lá você consegue ver a nossa agenda e também os cortes que a gente vai fazer. Tá? Então, por favor, e senta aí, porque esse bate-papo vai ser muito top. Tem uma frase, inclusive, que eu li no Instagram dela, que eu gostei muito, que tá escrito, permita escutar-se. Olha, acho mais uma vez a gente vai ir numa pegada, a gente tá descobrindo umas curiosidades entre as mulheres aqui, que no final desse mês a gente vai soltar um vídeo muito bacana, e vocês vão entender os nossos propósitos aqui. Mas eu quero saber o seguinte, eu tô com uma curiosidade aqui, bicho, porque olha, ela é especialista, tem que ler, gente, porque eu vou errar aqui. Especialista em psicopatologia da infância e adolescente. Cara, eu não sabia nem que existia esse nome, psicopatologia. Olha só. Galera, nós vamos receber hoje a Gabriela Hoveder, é isso? Isso, Gabriela. Olha só, eu vou contar no bastidor que eu errei teu nome. Eu ia falar que era Gabriela Hoveder. Não. Gabriela, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Uma honra ter você aqui com a gente. E eu queria, antes de mais nada, antes de perguntar quem é a Gabriela, eu quero que você me explique essa minha dúvida, porque eu sou muito ansioso, assim. O que é psicopatologia da infância e adolescência? É um nome bem complicado, mas é bem simples o negócio. Tá, vamos lá. Psico, mente. Tá. Patologia, doenças. Então, doenças da mente, da criança e do adolescente. Uma coisa bem simples. Mas a questão mental, a questão psicológica, de ver desde as crianças, o que tem lá de pequenininhos. Então, casos que eu atendo de crianças de 1 aninho, 2 aninhos, já de tanto do desfraude quanto de, às vezes, a questão do brincar, que, como eu coloco, nem tudo é autismo. Né? Então, já entro para essa pauta porque é um dilema muito grande. Então, desde pequeno, já para essa prevenção, entre aspas. Mas assim, você tocou no assunto que me deu uma dúvida aqui. Eu sempre tenho dúvida. Você falou da questão do desfraude. Às vezes o desfraude, ele é alguma... Não sei se eu posso falar doença ou não, mas não, né? Como é que é isso? Porque... Às vezes é uma complicação, fica melhor. É porque a questão do xixi para criança é fácil, mas para o cocô, algumas crianças têm uma questão de a mãe e o pai querem tanto que elas não dão. Então, quanto mais querem, mais atenção a criança ganha, menos, né, dará para os pais porque ela tem aquilo que ela gostaria. Então, às vezes entra a questão do psicólogo nesse meio para ajudar a criança a se organizar, que o cocô não é só, né, que os pais querem, mas é uma questão biológica também. Caramba, e é muito importante isso, porque eu conheço, já ouvi falar de crianças aí com 4 anos, alguma coisa assim, que ainda usam fralda, né? Sim. E eu sempre me questionei, eu falei, nossa, isso será que é um problema? Porque a gente sempre critica os pais também, né? Aí você fala, pô, isso aí é porque o pai não ajuda. Mas às vezes, a maioria das vezes é culpa dos pais ou não? Não culparia os pais, a questão é uma cobrança muito grande em cima da criança de, o cocô para a criança é um presente, é uma parte do corpo dela, né? Falando bem dessa forma. Então, vai dar uma coisa pro outro sem entender o que esse outro quer e é uma coisa muito grande. Então, para ela sentiria falta disso. Um pouco complexo, mas não seria culpa dos pais. Seria a cobrança excessiva, tanto dos pais quanto dos avós. Todo mundo nessa família entra, se você não fizer isso, não vai ganhar do Papai Noel. Então, tudo isso afeta a criança, né? E ela se prende mais ainda. Então, parece uma coisa tão simples, mas tudo, né, daí entra o psicólogo no meio para ajudar tanto a família, quanto essas questões, quanto, né, a criança ali, né, um trabalho em conjunto. Rapaz, eu vou ter muita dúvida hoje. Eu sou pai de 3, agora você tocou mais um assunto, me deu uma dúvida. É errado você fazer isso com a criança? Agora eu não estou falando de fraude nem nada, mas você citou, se não fizer, não vai ganhar presente Papai Noel e tal. É errado o pai ter o costume de fazer esse tipo de coisa? Como se fosse uma penalização? Se você não foi bem na escola, não vou te dar brinquedo dia das crianças. Isso mexe negativamente com a criança? Pode mexer, mas depende cada uma. Então, cada ser humano é único. Você pode ter 2 filhos e com um fazer uma coisa, com o outro fazer a mesma coisa, mas eles agirem de formas diferentes. Então, um pode levar com uma cobrança excessiva, criar uma ansiedade nesse sentido e se, ver que, se eu não fizer tal coisa, eu vou perder também, se culpar muito. Já outra criança pode
forçá-la a ela motivar mais. Então, vou dar um exemplo da minha criação. Quando eu era criança, meu pai, ele não tirava, mas ele falava, se você tirar 10, você ganha R$10. Quase nunca eu tirava 10. Mas não era uma punição, era uma gratificação que ele dava. Então, Sim. eu me esforçava para querer tirar mais. Então, também tem a diferença. Então, os pais fazem através daquilo que eles aprenderam. Então, eu sempre coloco para os pais, deem aquilo que vocês tiveram e o que não tiveram. Se der o excesso de um ou o excesso de outro, pode fazer mal para a criança, mas sempre irão traumatizar elas. Então, não tem o que fazer. Entendi. Nossa senhora, mas eu tenho mais perguntas aqui agora. Antes de continuar nesse assunto, eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo quem é a Gabriela, né? Para quem não te conhece. Quem é a Gabriela? Pergunta difícil. Muito difícil, até na minha terapia, né? Mas eu diria que é uma pessoa que gosta de brincar. É mesmo? Uma adulta que gosta de brincar. Então, os adultos não brincam. Eles são muito sérios, eles são muito rígidos, muito fechados no horário, por ser muito adulto ansioso, né? Muito fechado naquilo, então eles não se divertem. E eu falo, com crianças é onde que eu brinco com elas. Eu gosto de brincar muito, gosto de desenhar, então o meu sonho agora é daqui a um tempo praticar violino, gosto de essa parte artística. Então acho que é uma pessoa que brinca. Que legal. E a sua formação, ela é psicologia, é isso? Isso. Você é formado em psicóloga. Quanto tempo já você atua nesse mercado? Esse ano vai fazer 5 anos. Caramba, e sim, você já iniciou, já foi pro lado infantil. Isso. Especialização sua já foi para aí. No dia que me formei, peguei não sei se cheguei a pegar o diploma, mas assim que me formei eu já entrei na graduação, claro, na pós-graduação. Mas a pós-graduação demorou 4 anos. Entrou a pandemia, pararam 1 ano, então agora eu estou para receber o meu certificado, que é que só falta assinatura. Mas teve a pós ali, onde que eu já... Quando eu comecei a pós, eu já comecei com criança, então sem muitas formações eu já comecei a atender. Não é tão indicado, mas já tinha supervisão, que é com outro psicólogo, tinha um trabalho por trás também. E você foi já na especialização para criança? Você já foi fazer psicologia pensando em atender crianças? Isso. Porque talvez você tenha essa questão com você de brincar, de gostar. É mesmo? Foi o que eu pensei também, como não posso salvar a todos. Era uma cobrança que eu tinha no começo, de pessoa que vem ali, eu tenho que curar ela. Não depende de mim, né? Eu faço o que eu posso a partir do que a pessoa me permite. Então, se a pessoa não está disposta à terapia, não tem muito o que eu fazer. Você mostra o caminho, na verdade. Isso, né? Eu tô ali junto, caminhando com a pessoa, com a criança, com os pais. Então, se a família não colabora, meu trabalho vai ser só um passinho, ao invés de um passo inteiro, né? Só metade de um passo. Então, é colaboração de todos. Tem que ter todo esse consentimento e apoio, né? Quais são os maiores desafios que você enfrenta? Ou que você já enfrentou, por exemplo? Eu acredito que o primeiro deles foi a questão de atender na minha cidade natal, que é Massaranduba. Uma cidade de 16 mil habitantes no máximo. Então, já tinha de psicólogos lá, mas psicólogo infantil, quando eu comecei, eu não conseguia dizer se tinha gente atendendo, porque não tinha muito contato. Então, eu acredito que não tinha. Então, para os pais virem para a terapia num profissional em Massaranduba, foi muito complicado. Primeiro e segundo ano, assim, eu vim para Jaraguá atender, porque lá eu estava tentando criar um campo onde os pais pudessem aceitar que o filho deles viria para o psicólogo. Muitos traziam os filhos para Jaraguá. Você tá brincando? E agora, né, eu tenho um reconhecimento, eu vejo que tem indicação, eu vejo que estão aceitando, opa, o meu filho me ajudou, né, já escutei essa fala. Mas no começo foi bem difícil, onde eu falei, quase quis existir, mas é pela força de querer continuar, eu não acabei não indo para esse caminho. E o outro, né, que eu vejo assim, que foi um desafio grande, quando eu comecei a atender, é trabalhar como autônoma. A estrutura familiar que eu tenho é de CLTs. As pessoas trabalham em uma empresa, fechado, 8 horas. Férias, 13º. Isso, das 8 às 6. Então, eu era a pessoa nova na família que vou revolucionar tudo. Então, tinha uma cobrança de, faz um concurso, né? Tem uma coisa fixa. E não, eu lá, né, batendo, continuando. Falei, não, vou continuar. Tanto que hoje em dia eu digo que eu tenho liberdade financeira e também de espaço. Então, se eu quiser, né? Quiser não, mas se precisar ter uma variabilidade quanto à agenda, eu consigo ter. O que numa empresa tem que levar atestado, né? Posso tirar minhas férias, normalmente eu tiro às vezes 2 vezes por ano, umas 2 semanas para dar aquela respirada, porque é um trabalho muito cansativo. Eu ia citar isso até. Eu imagino que para você conseguir fazer um bom atendimento, a sua cabeça, a sua mente tem que estar muito equilibrada, né? Afinal de contas, tratar doenças da mente e ainda de crianças é uma responsabilidade muito grande. Absorvendo isso também, tudo que as coisas ruins, né? Isso, eu vejo que tem sexta-feiras, nem chega a sexta, mas normalmente eu tô muito acabada. Eu não quero conversar com ninguém. É um fato que às vezes não é conversado sobre isso, porque cansa ser psicólogo de, você saiu em um lugar e, opa, você é psicóloga, então,
tal coisa. Né? É difícil de se esquivar disso, mas é cansativo. Né? Eu vejo que às vezes eu preciso no meio da semana dar uma pausa, respirar, não posso atender 8 horas por dia, eu tendo menos horas por dia, porque minha mente não suporta. Tanto que tem minhas questões pessoais, então eu preciso estar lá com o paciente, com a mente vazia, mesmo que me afete, deixar fora para depois eu resolver. Depende de cada caso. Então, teve momentos que ano passado eu perdi 2 pessoas da família e parei. Não cheguei a parar. Parei 4 dias só. Devia ter parado mais. Depois que eu percebi isso. Mas nas férias eu adiantei um pouquinho. Entendi. Depois você percebeu, no caso, que Precisava de um tempo pra mim. Que legal. Mas é importante que você, pelo menos, consegue ter essa percepção, né? Porque eu imagino, acontece muito até, a gente vê, as pessoas trabalham excessivamente, né? Vou fazer mais, né? Aquele dito, fazer mais com menos, né? Mas em algumas profissões não permite isso, né? Então é legal que você tenha esse discernimento de, opa, vou tirar um tempo para mim aqui, para mim poder limpar a cabeça. Me fala se você puder citar, né? Não sei, às vezes é contra, tem conselho de ética e tal, mas você pode citar quais são os casos mais comuns que você... Casos eu posso citar. Pode? Mais casos de ansiedade, suspeita de autismo TDAH em crianças, ou TOD, que o TOD é o transtorno opositor desafiador. Como criança... que é? Você me deu dúvida. É aquela criança que... Esse eu fico um pouco receosa, né, em diagnosticar, mas aquela criança que não aceita não, mas aquele não, assim, que te desafia. Sim. Então, ela desafia junto, ela fica ali contigo, fica insistindo, não é só não aceitar o não, é desafiar toda a autoridade que tem com ela, que ela vê como autoridade. Então, em crianças são os mais comuns, em adultos já são mais de ansiedade, depressão, é o que mais eu vejo, assim, né. Sim, e essa questão que você citou do TDAH, até o pessoal brinca com isso, né, porque a impressão que dá é que de 1 ano, 2 anos pra cá, tudo virou TDAH, né? O pessoal fala assim, agora qualquer coisinha é TDAH, tal. E, de fato, isso aconteceu ou não? A TDAH era uma doença que estava ali, mas não se falava tanto, por isso que agora está com essa visibilidade tão grande. Já estava ali, mas também tem questões da minha teoria, né, que bate um pouco. Então, é mais fácil responsabilizar um transtorno, uma doença, do que você se responsabilizar por algo. Então, tudo é TDAH. Se você perde hora, é o TDAH que fez isso. Não, é você que perdeu hora. Se organize. Né? Tem o teu transtorno ali por trás? Pode ter. Mas a questão, o que você vai fazer com o que você tem ali? Que transtorno você tem ali, você vai lidar com isso? Então, autismo já é uma outra questão. É uma outra estrutura de pessoa. Mas o TDAH é uma questão de um transtorno. Se for uma pessoa que é muito agitada, claro, vai precisar de uma medicação, mas a terapia é essencial. Quanto à perda de horário, né, se atrasar, realmente isso é TDAH ou é você? Então, eu coloco muito para pensar que as pessoas estão falando ultimamente que todo mundo tem bipolaridade ou narcisismo, mas é mais fácil olhar para o outro que para nós mesmos e ver que temos algo para resolver com aquela relação e tudo mais. E acontece de ter muita criança ou adolescente narcisista? E isso é uma dúvida que eu tenho em relação a isso, porque muitas pessoas, às vezes, não sabem exatamente o que é ser narcisista, né? E aí fica falando, narcisista. Mas eu acredito que deve ter alguns adolescentes, principalmente, imagino que adolescentes seguem um pouco essa linha, às vezes até por conta dos pais, não acontece? Se espelhar nos pais. É que o narcisismo, ele faz parte de outras, então todo mundo tem o seu narcisismo porque fala, né, de si mesmo. Como é que é o... Eu esqueci o primeiro nome, mas é uma questão do narciso, onde a pessoa se olhava tanto, se via tanto, que acabou se afogando na água. Caramba! Né? Se prendeu a si mesmo. Então, o narcisismo é isso, você se prender a si mesmo, se ver na sua imagem. E, né, o adolescente vai estar se estruturando uma nova imagem. Então, cada um tem suas questões de narcisismo, mas não é até pelas redes sociais, imagino, né? Não é totalmente narcisista. Tem outra questão ali por trás. Então, pode ser que isso esteja em foco, mas não é só isso também. Entendi. Então, a pessoa só pensa nela mesma e narcisista. Concordo. Tem relação com esse pensamento, mas ela não é totalmente narcisista. Tem uma questão a mais. E você me diz uma coisa. Agora eu citei as redes sociais, mas me veio uma dúvida muito importante. Que eu acho que deve ter, se tiver um pai assistindo, uma mãe aí, vai gostar da minha pergunta. Em relação aos últimos anos, talvez aí 1 ano, 2 anos para cá, tá muito forte esse negócio do celular, do tablet na mão de crianças. Adolescente eu não vou nem citar, porque adolescente acaba que... Hoje em dia tem adolescente aí com 14, 15 anos trabalhando, que parabéns, por sinal, tem que trabalhar mesmo, ocupar a cabeça. Mas daí ele já compra o celular dele e meio que perde o controle. Mas criança, né? Hoje em dia, você quer almoçar tranquilo, bota o celular na mesa, assiste aí. Celular pra cá, celular pra cá. Isso tem afetado as crianças? Tem gerado problema mesmo?
Tem. Infelizmente tem. Então, crianças nem deveriam estar com o celular na mão. É mesmo? Mas se estiverem, meia horinha por dia, pouca coisa de tempo, porque a mídia, né, algo ali que tá ali pronto, você tá com o tablet, seu celular, tá passando ali, tá vendo um jogo pronto, não faz ela criar, não faz ela imaginar. Estimulação motora fina, questão de pegar um lápis na mão. Então, é uma coisa assim gravíssima que eu vi na clínica uma vez. A criança não tinha acho que 7 aninhos, uma coisinha assim, era um pouquinho maior. Ela não tinha motricidade fina de pegar um lápis e conseguir segurá-lo. Meu Deus. Por conta do celular. Então, ela ficava assim direto. É Então, mesmo? ela não, né, ficava se clicando e ela não tinha como segurar. Então, eu tive que ajudar ela a estimular com massinha, essa parte. Então, tira toda a parte da estimulação que o brincar faz. Então, o brincar não é só brincar, o brincar estrutura a criança. Olha, cara. Tanto que também, claro, os pais na rotina que estão, ok, celular e TV é muito útil. Mas, se a criança ficar no celular almoçando, para ela vai ser difícil. Um dia, com 10 aninhos, você não vai usar o celular na mesa. A vida inteira dela foi assim. Depois vão colocar como TOD, uma criança ansiosa. Mas não, olha todo o contexto que tem atrás. E me diz uma coisa, então o correto, se a gente pode dizer assim, seria, por exemplo, o horário da alimentação, né? Uma refeição ali, almoço, janta. O certo é pegar essas crianças, sentar numa mesa, até mesmo, é porque assim, acontece, né? Eu vou falar agora, eu vou ter que subir. Às vezes até a gente, né? Senta no Sim. sofá ali para comer, assistindo televisão. Comendo, assistindo televisão. Tá errado, de certa forma. Porque eles têm que prestar atenção naquele momento para que eles possam se desenvolver melhor ali, até mesmo com os talheres e tal. A gente poderia dizer que, de certa forma, tá errado essa atitude. Porque daí também tira os pais da responsabilidade da criança. Tá ali comendo e não atrapalha. Né? De certa forma é isso, sendo bem real. Sim. Então, assim, eu fui final de semana numa pizzaria e na mesa inteira, uma família, tudo bem bonito. Tinha uma criança lá vendo o filme do Hotel Transilvânia. Eu fiquei olhando, tá, a criança paradinha, não incomoda ninguém. Mas crianças fazem bagunça. Você vai levar, você vai ter que lidar com aquela questão ali. Vai ver um pouquinho, mas o momento de comer, de estar em família, esse momento que vocês conseguem estar reunidos, aproveitem, que às vezes vão chegar à noite em casa e vão estar cansados, não vão ter como brincar. Então, façam trocas. Não tem como sair de uma cultura da mídia, sendo que tá todo mundo inserido agora, mas como equilibrar para não fazer mal, né? De estar ali presente, de estimular, o horário do almoço, então vamos conversar em família, vamos fazer algo em família, porque à noite vai estar cansado, não vamos ter como brincar. Então, vamos tornar, às vezes, um almoço uma brincadeira agora. E aquela questão inclusive eu tô tentando fazer isso em casa, porque tá faltando dinheiro. Mas eu gosto muito daquela ideia de criar ambiente para que as crianças possam se estimular, né? Porque eu tenho... São 3 de 5, 6 e 8 anos. Nossa. Né? E eles gostam muito de terra, areia, água, né? Então, normal, toda criança gosta, eu acho. E aí eu já vi várias pessoas falando de tipo assim, olha, tenta na tua casa fazer uma caixinha de areia, né? Para as crianças, né? Caixinha de areia, né? Caixinha de areia, uma terrinha, uma coisa ou outra. Que isso ajuda muito o desenvolvimento da criança e tal. De fato, ajuda mesmo. Ajuda. Quem tem a oportunidade de fazer isso deve correr atrás. É porque agora as casas são apartamentos, então não tem a facilidade de ter um quintal. Mas quem tem quintal, leva para casa, deixa comer terra, entre aspas, né? Mas deixa brincar, né? As crianças precisam brincar fora, saber que tem em casa tecnologia, mas fora também tem diversão, não é só aquilo lá. Por isso que eu digo, para os pais trazerem aquilo que tiveram, da parte da infância deles, equilíbrio com agora a infância atual. Que a infância atual são só jogos, as crianças nascem já super estimuladas. Como é que a criança não vai ser ansiosa? Já nasce com o celular na mão, a pequenininha já tá ali vendo o celular na mão. Já vai ser uma criança super estimulada. Então, tem toda a relação com a tecnologia, com essa rapidez, então, né, a cobrança de trabalho. Então, os pais estão muito cansados, mas querem ter uma vida familiar. E isso entra tudo em conflito, porque tá tudo muito pesado, sobrecarregado. E você sabe que tudo que você está falando faz muito sentido, lógico, né? Você se especializou para isso. Nós que somos os leigos aqui, né? Mas eu digo assim, tem algumas situações. Por exemplo, a minha esposa uma vez tomou uma atitude que até na hora eu fiquei meio chateado, porque eu falava assim, pô, não, eu gosto, acho legal. A gente tirou a TV do quarto das crianças, né? Cara, isso mudou drasticamente a questão deles dormirem, sabe? Porque, primeiro que eles demoravam muito para dormir, porque eles, né, ficavam assistindo televisão, deitados na cama, aí desligava, aí eles ficavam conversando sobre aquilo que eles estavam vendo, demorava uma eternidade, dormiam mal, e aí a gente tirou. Cara, a questão assim, claro, salvo exceções, que às vezes eles vivem, sei lá, hoje eles foram num parque, daí vai demorar para dormir, porque eles ficam naquela adrenalina. Mas normalmente é questão de 20, 30 minutos ali, 3 deitadinhos, dormiu, sabe, no escurinho e tal, e melhorou muito, a gente notou isso.
Então, tiramos a TV do quarto, a gente começou a limitar também o tempo de celular. Hoje, por exemplo, assim, eles só jogam no celular nos finais de semana e 30 minutos cada um. Eles ficam, nossa, possesso da vida com a gente. Mas a gente vai fazendo Sim. isso. E você pode, por favor, se você puder citar alguma dica valiosa para os pais, para que a gente consiga prevenir as nossas crianças de terem alguma possível doença mental, digamos assim, porque um caso, por exemplo, como a ansiedade, a criança desenvolve, né? Ela não Sim. nasce com ansiedade, então ela desenvolve. A não Pode ser que tenha acontecer? na família. Ah, é mesmo? Tem uma questão genética também, né? É Então, mesmo? depressão, ansiedade tem um fundo genético. Meu Deus, eu não sabia disso. Sim. Então, se tem alguém na Caraca. família diagnosticado, pode também ter a tendência, mas não quer dizer que vai ter. Com um Sim, sim. ambiente ansioso, a família corrida, a criança vai ser nessa correria também. É a estimulação Deus. do ambiente. Então, não tem como prevenir traumas. Nessa parte eu posso dizer bem tranquila. Porque os pais vão traumatizar, mas façam o melhor que vocês podem. Quando errem, assumam erros. Né? Vejam que o pai, a mãe errou, falam sobre isso. Por que não pode ficar com o celular? Pega e explica o porquê. A criança não vai aceitar de jeito nenhum, mas ela vai saber que vocês querem também o bem delas. Sim. Então, mesmo que os pais façam bem, as crianças vão odiar isso. E tá fazendo certo. Né? Se fazer só o que as crianças querem, que crianças são, né, Com certeza. serão, que adultos serão, como trabalharão, que não poderiam lidar com frustração também. Muito importante isso daí, cara. Eu não fazia noção dessa questão da genética, né? Da ansiedade e tudo mais. E temos que tomar cuidado, inclusive, minha esposa estiver assistindo aí, porque nós somos muito ansiosos, cara. Meu Deus, a gente é ansioso num nível hard, assim, sabe? E agora me deu até um choque. Eu vou começar a mudar minhas posturas. Ô, Gabriela, me diz uma coisa. Você enfrenta muitas dificuldades no sentido de que da não aceitação dos pais? Por exemplo, assim, você diagnostica, às vezes, diagnóstica, tá correto essa palavra? Diagnostica. Alguma possível ali patologia, né, digamos assim. E aí você começa a instruir um trabalho e você enfrenta alguma negativa dos pais. Acontece às vezes de ter essa questão, porque eu entendo que é muito difícil, né? Às vezes você tem uma pessoa de fora falando para você, de certa forma, o que você tem que fazer com o seu filho. É muito, muito complicado isso. A gente tem uma linha tênue ali, né? Sim. Você enfrenta dificuldade nesse sentido? A aceitação dos pais realmente... como é que é isso daí? No começo, quando eu comecei a atender, tipo, nos primeiros anos, eu diria que sim, porque eu me vinha também como muito segura. Então, vinha mais da minha parte do que da deles, que eu não sentia firmeza no que falar. Entendi. Mas muitos pais que já procuram atendimento já estão, às vezes, me ajude, num desespero, você é minha última opção. Então, eu faço uma conversa com eles, eu explico, né, sem a criança, porque vamos falar da criança, a criança no meio não vai fazer bem pra ela também, então, e os pais às vezes se fecham com a criança junto, então eu já separo o momento só dos pais de falarem, escutá-los e ver, pode ser um direcionamento, às vezes não vou dar nenhuma suspeita, porque o que os pais podem trazer e o que a criança me traz é diferente, depois eu atendo a criança. Mas alguns pais já sabem tanta informação que, talvez seja autismo. Então, eles já colocam uma possibilidade. Então, já estão mais atentos, né, com a mídia. Mas ainda falo, não procurem no Google. No Google vai ser tudo e nada ao mesmo tempo. Tragam no atendimento. Então, se um dia tiver suspeita, eu faço, né, a avaliação e depois encaminho pro médico que vai fechar o diagnóstico. Realmente faço isso para não colocar, pode ser isso. Mas até agora, do que eu atendi, tem fechado com o que eu falo, com o que o neuro ou psiquiatra fala. Eu faço ali, eles fazem a minha avaliação deles e acaba fechando daí. Só que os pais, ultimamente, né, pelo que eu vejo, pela sociedade estar tão antenada, não vêm mais com tantos medos. Às vezes eles só querem uma resposta e saber como eu posso ajudar o meu filho. Entendi. Que bacana isso. E você citou um negócio muito importante aqui, é a referência do Google, né? Nossa, cara, eu conheço pessoas, inclusive, estiver me assistindo, hein? Compra remédio, cara, pelo Google. Sim. O cara entra lá, tô sentindo uns negócios aqui, busca, daí o remédio não é tarja preta, é liberado para comprar, vai lá na farmácia, compra e começa a se automedicar. Cara, isso daí é um perigo, né? Sim. E realmente hoje, isso já aconteceu comigo, até uma vez eu tava com algumas coisas estranhas lá, aí fui pesquisar, meu Deus, deu câncer. Deu uma doença rara lá. Eu falei, nossa, lascou, agora tô, né? E, nada a ver, era uma coisa, tomei lá, 2 dias remédio, 2 dias tá bom. Então, tanto que muitos pais buscam, como ser pais, como agir com o filho e tal coisa, mas não, né? Às vezes façam aquilo que tiveram também, não vão atrás de tanta informação porque vai atrapalhar. Vai tirar a segurança deles como pais e o filho vai acabar, né, se beneficiando ali no meio, porque a criança que puder ter, ela vai ter, é assim as crianças e os pais que dão as regras.
Então, a questão de regras e tudo, limites, é a parte mais difícil que tem da paternidade, maternidade, mas é necessário. E é importante os pais levarem os filhos numa psicóloga, no caso, mesmo que não identifiquem nada, apenas para que talvez, não sei, seja feito uma análise, ou um acompanhamento. É válido ou não? Como é que funciona? Poderia atrapalhar, né, a criança em si. Então, atrás, às vezes eu faço a avaliação e digo, não preciso de psicólogo. Ou precisa, às vezes a criança tem uma questão que não fala para os pais. Então, se tiverem dúvidas, podem levar, mas cada psicólogo vai fazer a sua avaliação para ver se vai ficar com a criança ou não. Né? Então, não se trata só da parte financeira. Se trata do bem-estar daquele serzinho que está ali contigo, sabendo que, pode ser que precise, mas se você continuar e não tiver nada que trabalhar, pode trabalhar a criança, porque pode criar uma raiva com o psicólogo, que já peguei adultos que não queriam vir no psicólogo por conta desse medo, né, que teve uma questão ali que não foi muito bem tratada, questão da ética também com criança serve, então, o que faz com a criança os pais não sabem, é uma coisa bem separada, e essa parte é mais difícil, eu acho, de manter os pais fora da terapia até, né, a criança ter feito a avaliação, porque daí a criança precisa ter o seu espaço. Sim. Ela tem que se sentir confortável também para que possa se abrir com você, né? Senão vai ser só um leva e traz, e já tem isso na família, então mais alguém ali de fora não vai ajudar em nada. Entendi. Me fala uma coisa, Gabriela, qual que seria a sua expectativa para o futuro? Eu acho que seria continuar... Não tenho o sonho de ter uma clínica própria. Realmente nunca não me veio assim, mas acho que continuar fazendo um trabalho mais melhor, né? Melhorando ele a cada dia. Então, a cada trabalho, cada criança que eu tenho, cada paciente, né, adulto também, eu me entrego totalmente. Então, eu tô ali com o paciente, escutando ele, ajudando, estudando. Tem toda a parte de trás até dos atendimentos, mas é estar numa entrega muito maior, né? Porque sempre vai seguir a evolução. E ter o meu espaço, no caso da parte pessoal, né? Minha casa, ter meu canto através dos frutos do meu trabalho. Que é isso que eu conquisto, me manter sempre na psicologia. Eu vi um vídeo bem legal, eu acho, aí você vai me dizer se está certo ou não, que sobre esse negócio da criança negativa, de negar, em vez de você dizer, tipo assim, vai tomar banho, a criança diz, não vou. Você dar opções melhores para ela, ou você toma banho agora, ou depois você vai ficar, vai demorar para você jantar e tal. Isso é aconselhável fazer? Também ajuda, mas não é dar tudo para a criança. Então, você pode tomar banho, vai ter isso ou aquilo, mas também pode perder, né? Às vezes fazer trocas de também perdas de coisas, porque se for sempre dando só alternativas melhores, não coloca a criança a perder algo. Então, se você não for tomar banho, vai ficar sem ver a televisão antes de dormir, né? Pode fazer trocas, mas não ameaçando. É uma escolha que ela tem. Se você não for tomar banho, não vai ter isso. E agora? Ou se você for, vai ficar 5 minutinhos a mais. Não coisas grandes também. Mas tentando equilibrar essa questão de dar e não dar, né? Legal isso, né, Ken? Gabriela, me fala uma coisa. Você foi de certa forma, a ovelha negra da família ali, que foi pro lado PJ, digamos assim, né? Ou pessoa jurídica, que é difícil, né? A gente sabe que, né? Nós somos meio, digamos assim, e é difícil. Meio descontrolado. Meio controlado. E se você puder, para quem estiver assistindo, se tiver alguém assistindo, alguma mulher assistindo você agora, que está querendo ir para esse lado, de ter a sua própria independência, né? No sentido de não depender de ninguém, porque você tem o que talvez muitas pessoas sonham, que é a flexibilidade. Afinal de contas, hoje, se você quiser atender 6 meses em Florianópolis, você vai. Quer fazer 6 meses em São Paulo, você vai, né? Isso é o sonho de muitas pessoas, e principalmente mulheres, né, que almejam abrir ali o seu próprio negócio ou atuar em alguma carreira nesse sentido. E se você puder deixar uma dica para ela, o que você poderia falar para essas mulheres? Para não se compararem. Não se comparem com as outras, com essa sociedade que está demais, produz a mais. Então, claro, no começo não vai ser fácil de jeito nenhum, mas se você não se comparar, já é um a mais, né? Se você saber que pode ser difícil, né? Meu primeiro salário, assim, eu choro quando eu olho, mas eu vejo também que valeu a pena. Então, vai ser difícil no começo, com toda certeza, mas o que vai te fazer continuar é o que conta, né? Que conta nesse sentido de você, eu quero sonhar com a minha liberdade financeira, de quanto você vai conquistar isso, mas se você olhar que tem alguém na mesma profissão que está melhor que você, bom, você vai acabar desanimando. Pode ser que não te ajude a persistir, pode ser que desanime porque a pessoa conseguiu muito mais rápido que você. Aí vai ficar, né, virando um zumbi, às vezes trabalhando e não vai render também. Então,
Claro, no começo vai ser puxado, mas o que puder separar de horário de tempo para você, para respirar, para conseguir se concentrar é importante, mas não desistir e ter uma rede de apoio por trás. Então, mesmo que questão familiar não tinha tanta cooperatividade assim, mas tinha o apoio dele. Sabia que eu tinha um lar para morar e tinha alguém que queria, né, não me bancar minhas coisas, mas queria me dar uma comida. Era o que eu precisava. E o resto eu corria atrás, né? Corria atrás da minha sala, corria atrás de pacientes. Foi todo o meu esforço que teve. Me fez estar onde eu estou. Então, cabe a cada um, às vezes, ver o que é possível a partir delas. Se comparem com elas mesmas, na versão delas anteriores. Então, quando eu olho para o meu primeiro momento, que eu comecei a atender o primeiro mês, eu vejo que hoje, como eu tô, valeu muito a pena passar por aquilo. Mas no momento a gente acha que não. Então, persistam sempre. Olha, cara, isso aí tem muito valor, hein, pessoal? Porque esse negócio às vezes, é exatamente isso. Perfeito a sua colocação. A gente fica se comparando aos outros, mas se a gente olhar para nós mesmos, é igual hoje. Quantas músicas tu tem no teu repertório? Mais de 5.000 músicas. Garanto que 10 anos atrás não era assim. Só que às vezes a gente não olha para nós mesmos, né? Então, importantíssimo isso que você falou. Eu tenho uma curiosidade, eu tô até aqui, que é sobre a frase que você tem no seu Instagram. Permita escutar-se. Eu gostei muito dessa frase. E eu queria que você pudesse explicar um pouquinho para mim sobre ela, porque cada um pode ter uma interpretação. Sim. O que você quis dizer? Eu imagino que deve ser algo forte aqui. O que você quis dizer com essa frase, permita escutar-se? Então, vamos primeiro para a etiologia das palavras. O ouvir é uma coisa que passa. Né? A gente ouve alguma coisa e não agrega em nada. Às vezes escuta uma música, né? Ouve a música ali e tudo mais. Tipo, ouviu o bife... Isso. Já foi. Mas não nos marcou em algo significativo, tá? Tocou bem. Mas o escutar é quando você está na terapia e você se permite escutar aquilo que você fala, né? Às vezes você fala algo no seu dia a dia e não faz nenhum sentido, mas você está lá olhando para uma outra... Ai, eu mexo muitas mãos. Olhando para uma outra pessoa e ela tá ali olhando atentamente, só o seu momento. Às vezes você fala algo, o psicólogo nem precisa falar nada, só fica olhando. A pessoa ela se escuta naquilo que ela fala. E no dia a dia a gente não faz isso. A gente passa o dia, né? Passa vivendo, fazendo as coisas, escuta uma música aí, né? Alguma pode marcar ou não. Mas o que a gente faz, às vezes, algumas atitudes a gente não escuta, né? Não vê que aquela atitude tá afastando pessoas, não vê que a fala pode ofender alguém. Agora foi eu aqui, gente. Só mesmo bater também, só pra vocês, né? Só pra bater. Mas o escutar é você olhar mais para si mesmo, né? Olhar aquilo que você faz. Então, o psicólogo ajuda muito, mas pequenas atitudes do dia a dia também colaboram muito com a terapia. O que você faz lá dentro te coloca nesse lugar, de você escuta, né, de si mesmo. Eu escuto o paciente acaba se escutando. Então, tem coisas que às vezes estou lá escutando o paciente, não preciso falar algo, ele já respondeu a pergunta dele. Né? Eu não dou respostas, eu coloco ali algumas coisas para pensar, mas eu não vou dar conselho, não vou responder a nada. Eu estou ali para aquele paciente naquele momento e ver o que ele vai trabalhar com isso. Então, se ele trabalhar lá dentro e ver que fora também está tendo efeitos, então a terapia não é só de um dia, é de uma semana inteira. Meu, que incrível, cara. Eu tenho uma pergunta jaguara. Jaguara. Psicólogo, vai no psicólogo? Sim. Olha, muito boa pergunta, hein? Parabéns, chorando, estudando. Tem aqueles memes na internet que tem a pirâmide, né? Acho que essa pergunta todo vai... mundo quer fazer, né? Tipo... Sim, a gente vai no psicólogo, precisa ir. Porque atender o paciente pode pegar alguma questão nossa. Então, isso já é um ponto importante, pra gente não se ver no paciente e querer ajudá-lo como se fosse a gente. Já é o primeiro passo. A outra parte é por conta da nossa história e nossas questões. Também somos seres humanos. Então, eu vou na minha terapia já faz uns 4 anos. Foi isso que eu falei de absorver as coisas antes, né? Isso. Foi por isso que eu pensei nessa pergunta, na verdade. Né, eu troquei já, né? Me adaptei com a nova, né? 2 anos em cada uma e agora vai fazer 3 com essa. Então, precisa. Para não absorver as questões, para não colocar suas questões, para saber que tem uma questão em casa e não afetar aquilo no teu trabalho, de você descontar no paciente, uma coisa que não tem nada a ver. Cara, que incrível isso, eu não imaginava. É super importante. É porque a gente pensa assim, que o psicólogo ele tá blindado, né? Já é psicólogo, esse aí nada vai derrubar. Mas não é bem assim, né? Não, até escutei, né, anos atrás, você é psicólogo, pode agir sim, eu só... Não tenho que... Eu sou um ser humano, se eu quiser berrar, se eu não tiver bem, entrar em uma crise, eu vou entrar. Se acontecer alguma coisa um dia me afetar, eu não vou conseguir atender, eu vou ter que parar os atendimentos. Então,
precisa de atendimento, assim, precisa do seu espaço de escuta, né? Para você se escutar também, quanto dessa separação de psicólogo e ser humano. Porque senão eu não tenho a minha vida pessoal, senão eu não posso no show curtir porque, sou psicóloga, manter a postura. Momentos e momentos, eu não vou encher a cara na minha cidade. É uma coisa que eu não tenho costume. Mas fora pode. Mas eu tenho essa separação também entre a questão da imagem, o que afeta muitos profissionais da área de saúde. Médico cardiologista não pode ter problema do coração. Fumando. Não pode fumar. Pode, é um ser humano. Ele vai estar indo contra a indicação dele mesmo só, mas Sim. ele sabe que se faz bem para a saúde dele ou não. Então eu sei que a questão da imagem conta muito, e foi um peso muito grande no início da formação. Agora, né, eu estou me adequando ainda a isso, mas não é um peso tão grande para mim. Cara, que incrível isso. Gabriela, eu quero que você deixe, por favor, uma mensagem. Uma mensagem que você quer que ela ecoe pelo mundo. Que, né, atravesse gerações aí, que várias pessoas escutem e faça sentido para ela. O que você poderia deixar de mensagem para essas pessoas, por favor? Você tem um peso grande, né? Bem... Mas... Continue brincando. Não é porque sejam adultos que não vão mais brincar, que vão entrar nessa correria, conquistar as coisas, vão ser pessoas sérias. Continue brincando. Brincadeiras diferentes, mas continue se divertindo e tendo um querer viver, não só um querer conquistar, querer coisas. Que daí o que vai ter de experiência em sua vida, de lembranças. Você conquistou, né? Você é jornalista? Não né? sou. Não? Só sou apresentador. Tá, eu sou você é apresentador. Um jornalista fake. Você é apresentador, você conquistou isso, né? É o seu, seu auge agora. Mas qual que é a experiência que você teve até chegar nisso? Quanto você aproveitou essa caminhada e o que vai te levar a impulsionar para frente? Então, é também como você aproveita as coisas. E aproveitar tem no brincar. O brincar nos marca, né? De você, quando criança, você lembra de alguma brincadeira, às vezes um cheiro te lembra de alguém. Então, sempre brinquem, porque aqui vocês se divertem, vocês levam com uma leveza, não fica aquele ar pesado, não fica de entrar aqui e já entrar, tem que trabalhar de novo. Então, o que você tá levando sentido pra sua vida? E lembrar que a vida não é só boleto, né? Tem que viver também, né? Olha, então pega essa mensagem aí e continue brincando. Cara, que importantíssimo isso, porque realmente a gente... Eu tenho a quinta série até hoje, né? E não é brincando de videogame, viu, gente? Né? Não é o videogame, é o que marca a gente, a experiência de sair com os amigos e ter as brincadeiras de quinta série, é se divertir, saber que, tá cansada hoje, mas quer ir passear, quer ter um momento diferente com um noivo, namorado, amigo, quem for ali, né? Pode, o cansaço vai estar ali, tem outro dia, vai ter o seu equilíbrio também do seu sono, mas não deixe de fazer as coisas por conta dessa rotina, né, que a gente tem de conquista só. Maravilhoso. Gabriela, me diz uma coisa, o pessoal que quer, os pais que querem chegar até você, ou os adultos também, né? Eles podem te consultar pelo Instagram? Isso. No Instagram tem o meu telefone também lá, né, onde podem falar comigo, mas eu também atendo em Jaraguá, Massaranduba, online. Online só não para criança, né? Para adulto mais. Para adulto. Mas atendo online também, então tem uma maleabilidade muito boa de contato. Cara, que legal. Olha só, vou deixar, mas depois tá na descrição do vídeo aqui também, o arroba dela do Instagram é arroba PSI Gabi Hoveder. Isso. É ROWE. É o nome do... Por favor, né, gente? Né? É só olhar ali o nome do Luciano Huck. Mas então, daí você entra lá no Instagram e é legal, hein? Eu vou falar que é legal. Eu entrei no Instagram, tem uns videozinhos muito bacanas lá. Então você entra lá, curta lá já as postagens e tem o contato para entrar, né? Poder falar com você ali, se você estiver procurando uma psicóloga, tá aqui em grande nome. E esse negócio, agora me deu uma dúvida, essa questão do atendimento online. Cara, que incrível isso, né? Porque você pode atender em todas as regiões sem ter... E é tão efetivo quanto? Sim, até pessoas brasileiras fora do país. Também pode fazer isso. Porque daí não tem a mesma língua, às vezes, no país e tudo mais, que é alguém que entende mais fácil, basicamente, né? Mas qualquer região. E o lugar é um lugar onde a pessoa se sente confortável, sozinha, neutro. Então, eu fico na minha clínica e a pessoa tá no espaço dela ali, segura também, né? E até mesmo eu esqueci de falar que esse ano eu tirei do papel e eu consegui fazer um e-book para os pais também. Tem lá no Instagram. Caramba! Que deu... Como é que eu coloquei? É o manual... Não é o manual para os pais, é Pais Imperfeitos. Olha! Eu coloquei assim, um preço bem acessível, né? Daquilo que eu trabalhei na clínica já com os pais, com crianças, eu coloquei lá para quem não, às vezes não faz atendimento, quer ter as informações,
pode ter um e-book para ajuda também, né? Olha que legal, Gui. Uma baita dica para você, hein? Que eu vou falar para você, conhecimento nunca é demais. Sempre vale a pena a gente correr atrás. Então, ó, você entra lá no Instagram, daí tem o link, isso, para poder acessar os links tem lá já separado. Gabriela, foi uma honra ter você aqui no nosso programa. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Tenho certeza que muita pessoa tirou algumas dúvidas ali. E também pelas suas mensagens. Teve muita coisa valiosa que você falou que pode ajudar muitas pessoas, com certeza. Então, desejo muito sucesso na sua caminhada aí. Obrigada. E em breve, se Deus quiser, nos veremos novamente. Sim. Muito obrigado pela sua presença, viu? Bifão, muito obrigado. Você também, meu queridão. É nóis. Esse aqui, sem ele, esse programa não teria o mesmo peso que tem. Verdade, Então, verdade. muito obrigado pela presença. Você também que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilha com todo mundo. Se inscreva também no nosso... Inscreva não, né? Siga-nos no nosso Instagram. Também tem bastante coisa legal lá, tem bastante nomes vindo por aí. Lá você consegue acompanhar tudo. Fechou? E também, é óbvio que nós não podemos deixar de citar nosso agradecimento ao Jornal Correio do Povo, o jornal mais antigo de Santa Catarina, que completa esse ano 105 anos de história, que nos cede esse espaço maravilhoso e é nosso parceiro nessa caminhada. E também tem um YouTube deles lá, com muita coisa boa, que está quase completando 1 milhão de inscritos. É gente, né? Queremos ser assim quando crescer, né? Opa. Olha só, então, galera, acompanha eles lá também. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu!